Então, boa noite a todos e todas. Sejam bem-vindos ao Diálogos Lupa, que é uma iniciativa do Laboratório de Estudos sobre os Usos Políticos do Passado, que é vinculado ao Departamento de História, ao Programa de Pós-Graduação em História e ao Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e que conta com financiamento do CNPq. Hoje, enquanto o Brasil contabiliza mais de 2,5 milhões de pessoas contaminadas com a Covid-19, com mais de 90 mil mortos, presenciamos um momento de crise sem precedentes em nossa história, com consequências sociais ainda difíceis de serem vislumbradas em sua totalidade. Vivemos, e não é de agora, em um contexto em que as expectativas de futuro se mostram cada vez mais limitadas e reduzidas, seja pela realidade econômica, que não inspira muita confiança, seja pela rapidez com que os desastres ambientais vinham ocorrendo. Ao mesmo tempo, nossa realidade presente, permeada pela instabilidade da política e pela aceleração dos processos sociais, parece não fornecer os apoios necessários nos quais possamos nos apegar em nosso próprio contexto. Assim, diante de um futuro que se fecha, envoltos por um presente que parece não se sustentar, diversos setores de nossa sociedade encontraram no passado, ou melhor, nos passados, tábuas de salvação que ainda flutuam no mar revolto da contemporaneidade. O passado parece ter se convertido no tempo que contém as respostas para as nossas desesperanças e a solução proveitosa para a nossa crise. Tanto faz se este for o passado de algumas décadas atrás, notadamente aquele marcado pelo período ditatorial, onde, por um milagre retrospectivo, não havia violência, não havia corrupção e o Brasil era uma espécie de paraíso tropical, onde até o futebol era mais bonito, ou aquele mais recuado, tempo de imperadores, reis, cavaleiros e tudo mais que vem definindo um certo imaginário de caráter quase messiânico que se espalha por toda a sociedade. O fato é que esses passados são objetos dos mais diferentes e preocupantes usos e abusos, definindo formas nostálgicas que os encaram como uma fantasia habitável. Como já sugeriu a teórica russa Svetlana Boym, e eu cito ela, a promessa de reconstruir o lar ideal repousa no cerne de muitas ideologias poderosas hoje em dia, tentando-nos a trocar o pensamento crítico por laços emocionais. Então, para conversar sobre as formas pelas quais a nostalgia parece se converter em lar ideal no presente, convidamos o historiador Tiago Krause, professor do Departamento de História da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, e o historiador Paulo Pachá, professor do Instituto de História da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. Ambos são os autores de um recente artigo de opinião publicado no último dia 18 de julho, no jornal Folha de São Paulo, sobre nossa nostalgia do Império e outras nostalgias mais. Então, eu queria agradecer, Tiago, Paulo, sejam bem-vindos ao Lupa, em nome do nosso laboratório, agradecer muito a disponibilidade de vocês de participarem desse diálogo, tá? E eu gostaria de lembrar aos nossos espectadores que comentários e perguntas podem ser enviados pelo chat. Bom, Tiago, a gente pode podemos começar essa conversa contigo, te pedindo para comentar um pouco esse artigo que vocês publicaram a 4 mãos na Folha de São Paulo, agora no dia 18, né? O texto de vocês que teve uma repercussão bastante considerável pelas redes sociais, inclusive com uma réplica que foi publicada posteriormente. É um texto que discute várias facetas da nostalgia contemporânea, com o nosso passado do século XIX, né? Enfim, essa nostalgia que manifesta um certo gosto pelo passado monarquista, que vem sendo instrumentalizado de forma bastante intensa no nosso ambiente político, né? Então, talvez antes da gente entrar nos efeitos propriamente políticos dessa nostalgia, eu te pediria para comentar as linhas gerais do artigo e apontar as características que você considera assim mais proeminentes dessa nostalgia imperial, como que ela vem se manifestando, quais são esses traços mais peculiares dela. E, novamente, te agradeço a presença aqui no nosso diálogo. Em primeiro lugar, obrigado, Fernando, pelo convite, é um prazer estar aqui.
O título, né? Em primeiro lugar, dizer que o título, em segundo lugar, dizer que o título é derivado de uma obra, de um ensaio, né? De um colega do departamento da Unirio, lá no Jardim Imperial, sobre a formação da escravidão e a formação da identidade nacional no segundo reinado. E a ideia do Salles, que serviu de inspiração para o artigo, é que o segundo reinado foi um momento de construção de um projeto da imagem nacional que vai se prolongar, né, ao longo do tempo. Então, uma coisa que eu sempre achei muito curioso, né, por que a monarquia teria esse apelo, né? E então o artigo ele foi pensado como uma reflexão provocada diretamente por uma reportagem na semana anterior da Folha com os monarquistas apoiadores, né, do governo Bolsonaro, que foram objeto de uma reportagem no sábado, uma semana antes, mas na verdade ele serviu um pouco como um pretexto para uma ideia anterior, né, que tinha sido proposta pelo Paulo no final do ano passado, para a gente entender o papel da imaginação histórica dentro, né, do bolsonarismo. Então, o artigo ele vai pensar por que o monarquismo teve tem um apelo. O monarquismo, no início, desde o início da República, houve monarquistas. Mas o monarquismo como movimento político mais ou menos similar ao que existe hoje, ele surge fundamentalmente a partir do final da década de 20. Final da década de 20, década de 30, né? Por que semelhante ao que vê hoje? Porque logo depois da proclamação da República, você podia ser monarquista de várias persuasões políticas, de várias inclinações políticas. Mas a partir do final da década de 20, década de 30, em geral, os monarquistas eram aqueles que eram os mais conservadores. As falhas, os fracassos, muitos fracassos das nossas repúblicas, né, nosso regime republicano, vão servir de inspiração e de motivação para que as pessoas idealizassem a monarquia. E o que em geral, e como vai ser em geral a característica dessa idealização? Quais são os elementos da monarquia, né, que vão atrair? São uma fantasia patriarcal, né, dessa figura, desse governante que seria bom, bondoso, honesto, correto, que só teria os melhores interesses da nação. Você tem toda a fantasia de um governo ilustrado, ilustrado e moderno do Pedro II, por causa do seu interesse em ciência. Você se aponta também alguns projetos modernizantes, como, por exemplo, a expansão a construção, o início da construção de uma rede ferroviária, que se inicia, né, também no segundo reinado. Mas, mais do que esses elementos, eu acho que há, na verdade, certas... pode-se apontar, estou dizendo, mas o central, para mim, são o que a gente salienta no artigo, são esse desejo patriarcal por um governante, por um sábio bondoso, a ideia de ordem, um segundo reinado como um período de ordem, de estabilidade, e, em terceiro lugar, digamos, uma certa percepção difusa de que as hierarquias sociais estão no lugar, estão mantidas, estão preservadas. E isso inclui hierarquias de classe, de raça, de gênero e hierarquias religiosas. Tem a ver com essa ligação, né, do Império com a Igreja Católica e com a religiosidade em geral. Então, são esses elementos, os elementos então que vão se enfatizar nessa nostalgia imperial desde a década de 30, são elementos profundamente conservadores. E eles vão ter um apelo muito minoritário? Vão. Mas talvez não tanto minoritário assim, né? Se não me engano, a opção pela monarquia teve no plebiscito de 93 algo em torno de 14% dos votos válidos.
se não me falha a memória. E quais foram os 2 estados que deram mais votos, um pouquinho a mais, 16% e 15%, se não me falha a memória, a monarquia? Foram São Paulo e Rio de Janeiro. Então, bem, algum apelo isso continuou tendo por um tempo muito grande. Mas, politicamente, parecia algo quase relevante, até 2018, né? Que aí ganha essa preeminência. Então, a ideia central do artigo era demonstrar embora os defensores da monarquia geralmente apresentem exemplos como a Grã-Bretanha, a Suécia, a Holanda, para dizer que não há nenhum tipo de incompatibilidade entre a monarquia e a modernidade democrática, a idealização que eles fazem do Império Brasileiro está ligada a esses elementos profundamente conservadores. Então, os monarquistas, em geral, no Brasil, são extremamente conservadores, e essa era a afinidade, que era a ideia inicial, um dos pontos do artigo. E aí, depois disso, a gente foi para ampliar para a discussão sobre a imaginação histórica do bolsonarismo em elementos mais amplos. Perfeito. Eu acho que esse anseio por ordem talvez subsidie um pouco essa hipótese de que num tempo desordenado esse recurso ao passado acaba funcionando quase que uma dimensão terapêutica, né? E além de todos esses elementos que você trouxe, acho que um dos tópicos que voltou assim uma discussão um pouco com uma certa força, uma certa relevância política era a possibilidade de um poder moderador atualmente, né? Então estavam discutindo se o exército poderia funcionar como esse poder moderador, né? Enfim, a gente vai voltar ainda, vamos tentar verticalizar essa reflexão, pensando nesses usos mais do ponto de vista da política cotidiana, mas trazendo o Paulo para a conversa, que eu acho muito interessante no artigo de vocês, essa dobradinha, né, de um professor especialista em Brasil Colônia, um medievalista, e que dá uma liga muito interessante na maneira como vocês encaminham a reflexão. E, Paulo, ainda nessa linha de considerações mais gerais sobre a forma como essa sensibilidade ou essa fantasia nostálgica se revela em nossa sociedade, né, e aproveitando notadamente o teu campo de atuação, né, de ensino e de pesquisa em história medieval, eu te pediria para comentar um pouco sobre esses usos contemporâneos do passado medieval na atualidade. Enfim, como é que você tem percebido isso, particularmente no momento em que a Idade Média parece servir também, não apenas como uma fantasia reacionária, mas como uma espécie de bode expiatório, né, para o presente, né, quando se atribui a noção de medieval quase como um xingamento para tudo aquilo que parece, de uma certa maneira, comprometer a autoimagem que, pelo menos nós, uma sociedade ocidental moderna, elaborou sobre si mesmo há alguns séculos, né? Então, o medieval é sempre colocado como aquela coisa o ruim, a idade das trevas, como que essa tópica permanece de uma forma tão recorrente, né? Então, se eu pudesse comentar um pouco, ainda nesse âmbito mais geral, esses usos do passado medieval no nosso ambiente. Perfeito. Bom, deixa eu primeiro agradecer o convite. Um imenso prazer estar aqui participando com você e ao lado do Tiago. E quero parabenizar também mas também por essa série dos diálogos. Acho que essa ocupação das redes e do YouTube em tempos de pandemia é talvez um dos poucos elementos positivos de toda essa situação, toda essa tragédia que a gente está vivendo. Então, queria parabenizar vocês. Eu achei muito interessante você fazer essa relação entre, por um lado, uma idealização que a direita e a extrema-direita fazem da Idade Média, e, por outro lado, uma visão muito negativa da Idade Média, que persiste. E aí, assim, um texto muito introdutório e já antigo, já tem mais de 20 anos, já tem mais de 30 anos, e que eu continuo usando com os meus alunos, porque acho que sintetiza bem essas posições, é a introdução do livro, do manual sobre história medieval do Hilário Franco Júnior, professor aposentado da USP, no qual ele sintetiza de maneira muito brilhante o que ele chama de o preconceito da Idade Média
e desenvolve esse preconceito como tendo duas possibilidades. Ou ele fala, bom, você tem um preconceito mais usual e mais comum, que envolve a própria criação da ideia de Idade Média, que é esse preconceito negativo, a Idade Média como Idade das Trevas. E ele fala, bom, mas o romantismo, sobretudo, vai inverter o sinal desse preconceito e vai criar uma Idade Média completamente idealizada. E essa é uma visão tão preconceituosa quanto a primeira. Então, ver na Idade Média tudo que há de ruim é certamente uma visão preconceituosa. Mas olhar para a Idade Média e ver tudo que há de mais maravilhoso e de mais ordenado e de mais certo é uma visão tão preconceituosa quanto. E eu acho muito interessante como que, de alguma maneira, essas duas visões no presente se alinharam em termos de coordenadas políticas. Porque a gente tem uma direita e uma extrema-direita que aposta todas as suas fichas nessa idealização da Idade Média e, curiosamente, a esquerda entrega a Idade Média de graça, porque quando pensa a Idade Média, pensa nesse sentido negativo, que ainda acho que é o mais comum para o grande público. Então, você falou, as inúmeras menções na mídia, bom, determinada, né, a situação dos presídios no Brasil é medieval, ou enfrentar uma pandemia como essa e não conseguir reagir voltar à Idade Média e tudo isso. Então, acho bem interessante fazer esse paralelo, porque só dá para entender uma ideia pensando na outra. E aí, mas é inegável também que essa visão negativa é uma visão mais de fundo e que o que realmente aparece nos últimos 20 anos e vem ganhando força, e acho que isso é impressionante, como que ganha cada vez mais força, é essa visão positivada da Idade Média, a ideia de que a Idade Média é um período efetivamente bom e é um período que devia servir de modelo para os nossos projetos de futuro. E essas são ideias assim claramente vinculadas a grupos e a posições de extrema direita. E isso tem, acho que assim, isso tem mobilizado a comunidade dos medievalistas já há alguns anos. Isso me interessado pessoalmente já há alguns anos. E é interessante porque eu consigo localizar muito bem quando que isso virou, né? Isso não é novo. Esse uso da Idade Média pela extrema-direita certamente não é novo. Mas a gente tem um momento definidor em 2017, que é aquele protesto Unite the Right, que acontece em Charlottesville, nos Estados Unidos. Então, você deve lembrar, foi um protesto que reuniu vários grupos de extrema-direita nos Estados Unidos para protestar justamente contra a retirada de uma estátua, acho que era uma estátua do Lee. E aquelas imagens correram o mundo, e eu lembro que no dia seguinte teve um outro protesto, e na multidão, várias imagens, várias roupas, vários cartazes, símbolos faziam referência à Idade Média. Então a gente tinha, né, a cruz que é identificada com os cruzados, a gente tinha frases em latim, e isso foi muito interessante ver isso em tempo real nas redes sociais, como que isso acendeu um alerta dentro da comunidade dos medievalistas e, ao mesmo tempo, um choque do tipo que era um pouco o que essas pessoas veem na Idade Média? Por que essas pessoas são tão atraídas pela Idade Média a ponto de reproduzir isso dessa forma? E isso gerou uma discussão que eu acho que foi assim definidora do campo e de certa forma vem mudando desde 2017 a história medieval em caráter global, me parece. Não só na Europa e nos Estados Unidos, mas no Brasil também e em outras partes do mundo. E acho que várias respostas foram sendo desenvolvidas e eu tenho tentado pensar isso para o Brasil especificamente. Então a gente tem, né, depois disso a gente teve 2018 e 2019 com a eleição e foi interessante ver como que a extrema-direita no Brasil também adotou a Idade Média. Antes da eleição eu já vinha fazendo uma pesquisa sobre memes em redes sociais brasileiros que faziam referência à Idade Média. E essas coisas todas se juntaram com a eleição e com a posse em 2019, quando a Idade Média passou a ser uma referência de nomes centrais do governo. E aí se perguntou assim, bom, por quê, né? De onde é que vem esse fascínio? E acho que é uma resposta muito na linha do que o Tiago deu para o Império, né? É uma projeção
nesse passado, aí um pouco mais remoto, de elementos que ou não se encontra, que esses grupos positivam e não encontram no presente, e que por isso desejam que eles existam no futuro. Então acho interessante isso. Esse recurso ao passado faz parte de uma avaliação do presente. A Idade Média oferece isso. Bom, em primeiro lugar, para o Brasil, né, ou para essa extrema-direita brasileira, em primeiro lugar, oferece um vínculo com a Europa, que vai ser, né, Europa / civilização ocidental, vai ser vista como paradigma de civilização, paradigma de refino, de desenvolvimento. Então, a Idade Média oferece esse vínculo através de Portugal. Mas eu acho que é mais do que isso. A Idade Média oferece esse passado imaginário, que obviamente é completamente falso, que aparece como puro em vários sentidos. Então, um elemento para mim que é central, fora do Brasil, mas que no Brasil tem muito peso, é uma ideia de pureza racial. Então, essa Idade Média aparece como Idade Média branca. Além disso, é uma pureza religiosa. Essa Idade Média aparece como Idade Média cristã. E um outro elemento que tem muito a ver com o desenvolvimento das lutas feministas nas últimas décadas é que essa Idade Média também aparece como uma Idade Média patriarcal, num sentido um pouco diferente do que o Thiago estava falando, mas numa perspectiva de que os papéis das mulheres são reduzidos e sempre dominados por papéis masculinos. Então é isso, aparece como uma Idade Média branca, cristã e patriarcal, o que é uma fantasia total, né? A historiografia das últimas décadas mostrou que certamente a Idade Média não é nem branca, nem exclusivamente branca, nem exclusivamente cristã, nem exclusivamente patriarcal. Então, por que esse fascínio? Porque esses elementos que fazem parte de um projeto de futuro vão ser retroprojetados nesse passado idealizado e mitificado. Sem falar também, eu acho um certo uso desse passado para fins de consumo, né? Tem toda uma cultura de cervejeiros que fazem alguns eventos com fazem uma estética medieval. Penso também na música. Teve uma época que as pessoas iam fazer história porque se interessavam pelo passado medieval, mas vinculada a uma música, enfim, uma música específica, não sei se é hardcore, qual que é o título que se chama da música, mas tinha um pouco essa ideia, heavy Geralmente metal, alguma coisa heavy assim. metal, Exato. exatamente. Então tem essa dimensão do consumo desse passado, né? Enfim, depois a gente vai voltar como que essa questão da pureza também, né, esses aspectos que envolvem um imaginário de uma Idade Média branca, patriarcal, como que isso se reflete também na nossa própria sociedade, né? Mas acho que essas considerações que vocês trouxeram aqui já servem para a gente pensar em pelo menos uma parte dos efeitos mais visíveis dessa nostalgia no nosso ambiente político, né? E aqui talvez a gente possa verticalizar um pouco essa conversa e algo que, enfim, já é sentido há alguns anos, né? Eu acho que essas manifestações de volta pela monarquia ou esse culto ao passado medieval já tem se manifestando, como vocês colocaram, há algum tempo, e que talvez num contexto, nesse tempo presente, que a gente vive um estado permanente de tensão e de conflitividade, acho que ele acaba aparecendo mais, me parece, né? Bom, Thiago, então, enfim, não há como desvencilhar muito esses usos nostálgicos do passado imperial, do passado colonial brasileiro, com a ascensão não apenas de um governo autoritário entre nós, como vocês ambos colocaram, mas de toda uma cultura autoritária que a gente acreditava, de fato, ser menor, ser menos intensa, inclusive ser menos articulada, né? Acho que a gente, de uma certa maneira, foi pego de surpresa com o impacto desses últimos anos, né? Enfim, você, professor de História do Brasil, pesquisa sobretudo o contexto colonial. Hoje a gente tem visto desde setores então mais radicalmente à direita no espectro político, né, fazendo recurso desse passado, mas também liberais do mundo das finanças se apropriando de determinadas figurações do passado, né? Então, tanto os aspectos monárquicos quanto um certo uso do bandeirantismo como se fosse uma espécie de precursores dos empreendedores modernos, né? Então, teve alguns tweets, isso aí circulou também pelas redes sociais, né?
e ainda vem circulando, né? Então ainda tem um pouco essa imagem, a ideia do empreendedor ali, como se o bandeirante fosse uma espécie de precursor desses empreendedores. Então, como é que você tem enxergado essa mobilização eminentemente ideológica do passado nas disputas políticas atuais, né? Ou seja, como é que isso está estruturando, de uma certa maneira, o modus operandi do bolsonarismo, né? Como é que esse uso desse passado, tanto colonial, mas sobretudo acho que imperial, né? Como é que ele vem sedimentando determinadas identidades sociais que favorecem a ascensão de perspectivas que são radicalmente conservadoras, radicalmente autoritárias em nossa sociedade? Eu acho que todo projeto político, em algum grau, né, ele sempre precisa, né, usar o passado para se orientar para o futuro, né? Só que a diferença, muitas vezes, entre a esquerda e a direita é que na esquerda ela usa uma crítica ao passado para projetar um futuro diferente, enquanto, pelo menos no Brasil, enquanto a direita geralmente acha elementos que considera positivos no passado para, a partir daí, né, projetar a sua posição para o futuro, né? E no caso dos bandeirantes é o caso clássico dessa utilização política do passado, mas isso é secular, né? Os bandeirantes, a mitologização do bandeirante é fundamentalmente um fenômeno do início do século XX, feito pelas elites paulistas primeiro, para consolidar sua posição dominante na Primeira República e depois com uma espécie de compensação simbólica pela perda desse domínio pela diminuição da sua influência pós-1930, né? E aí, nessa primeira metade do século XX, que você consolida toda essa ideia, né? No início, a questão era menos a ideia do empreendedor e mais a ideia do explorador, né? Essa ideia do empreendedorismo vem dessas afinidades eletivas, dessa afinidade eletiva que parece esquisita, né? Desse liberalismo, o que os americanos geralmente chamam de libertarian, né? Esse liberalismo mais extremado com o conservadorismo, né? Que, de acordo com especialistas que pensam mais sobre essa questão, como o Queen Slobodian, na verdade, tem muito antiga, né? Essa associação libertários e conservadores pode parecer algo muito estranho porque é novo no contexto brasileiro, mas nem tanto, né? Enfim, os liberais todos apoiaram o golpe de 64 também, né? Mas, enfim, eu acho que a questão central é que o passado ele tem qual função? Como o Paulo está falando, de projetar para o futuro, de legitimar, dizer, olha, isso que é o Brasil de verdade. Não é para falar para a gente. Que é uma discussão até um pouco parecida com a que tem nos Estados Unidos e que gerou muito em torno, por exemplo, no ano passado, do projeto 1619 do New York Times, que era um projeto que procurou colocar a escravidão e o racismo como elemento central da história americana, e que os conservadores todos tiveram um ataque tremendo, né? Enfim. Então, o que você faz? Olha, o Brasil de verdade é religioso, o Brasil de verdade é ordeiro. Então, os que não são religiosos, os que são desordeiros, os que são contestadores, eles são, na verdade, anti-brasileiros, né? Então, eu não sei, eu não acho que é difícil dizer que a visão que eles têm do passado molda, né, a atuação política deles. Mas eu acho que serve como uma espécie de legitimação. Você procura um passado prático, digamos assim, você procura um passado utilizável para justificar o que se está querendo fazer no presente. Então, você procura um passado. O Estado reprima a desordem social. Você procura um passado em que tem uma relação íntima entre igreja e Estado.
você procura um passado em que as hierarquias sociais sejam mantidas. Você procura, e em última instância, isso nunca aparece muito diretamente, né? Mas o Brasil do Império e da Primeira República é um Brasil com um Estado associal, né? É um Brasil que basicamente não provém serviços públicos. Então, na verdade, até havia demanda por isso, né? Você tem um trabalho de um economista, o Renato Coristetti, da USP, que a tese de livre docência dele foi para mostrar como as pessoas localmente em São Paulo faziam repetidamente demandas ao Conselho Geral da Província, às câmaras municipais, por escolas. E essas demandas eram sistematicamente ignoradas. Mas, enfim, então eu acho que o passado, no final das contas, tem a função de legitimar esse presente que eles querem. Então você tem essa tensão, né, entre vamos modernizar o Brasil e vamos recuperar o verdadeiro Brasil do passado, né? Que é uma tensão um pouco por aí. Mas no bolsonarismo, no final das contas, o que ganha é a recuperação, né? Você não tem um projeto modernizador que seria a figura do Guedes e antes teria a figura do Moro, sempre foi algo, na verdade, puramente acessório para servir de cortina de fumaça, né? O bolsonarismo nunca teve, na verdade, o objetivo de realmente fazer uma modernização conservadora, como você pode dizer que o Império chegou a fazer em alguns momentos, como a ditadura tentou fazer. Na verdade, o objetivo bolsonarista é um objetivo declaradamente e claramente reacionário. O Guedes e o Moro, que deveriam ter a função modernizadora em termos éticos e econômicos, nunca tiveram, na verdade, função nenhuma. Não fazem quase nada, né? Então, esse desejo pelo passado mostra o que tem de mais forte no bolsonarismo, que é esse desejo, que é essa pulsão reacionária e violenta, né? Então, acho que isso que é uma questão central, né? E, enfim, um comentário, e aí já saindo um pouco, mas lembrando que você e o Paulo estavam falando, né, essa projeção também da Idade Média como muito negativa, né? É interessante notar como muitas vezes se projeta para a Idade Média características que foram da época moderna, né? Se associa à Inquisição, por exemplo, mas na verdade o auge da perseguição inquisitorial foi na época moderna. E nem foi a Inquisição que matou mais bruxa, por exemplo, que geralmente é o que se associa mais, né? A maior parte das bruxas foram mortas em regiões que não tinham Inquisição, né? Ou mesmo a ideia da por exemplo, falando da pandemia, né? Qual foi a pandemia mais mortal no Brasil? Foi justamente no Império, que foi a cólera de 1855-56, né? Que matou cerca de 200 mil pessoas, né? Que devia ser algo em torno de 2,5% da população brasileira. Mas, enfim, já saindo, só o comentário que eu queria complementar, queria dar esse pitaco, essa discussão que estava tendo com o Paulo antes. Perfeito. Aproveitando aqui, a nossa colega Rebeca Gontijo mencionou os estudos do Clínio Amaral, da Rural, ali do Rio de Janeiro, sobre esses usos do medievo hoje, né? E acho que amarrando um pouco com isso que foi colocado, né? Que parece que ele estuda particularmente esse uso entre os evangélicos, né? Então, eu acho que amarra um pouco essas duas questões que a gente está tratando aqui de usos, enfim, a definição de um certo ideal de pátria também, porque o bolsonarismo traz isso, né? Esses usos do passado está vinculado ali a uma essencialização dessa ideia, mas também aí puxando o Paulo para essa conversa mais sobre esses usos propriamente políticos, acho que ele já adiantou um pouco, mas talvez a gente pode desenvolver um pouco mais isso. Nesses usos da Idade Média, de uma hora para outra, a gente viu planos, para mim, assim, não sei se os medievalistas conseguem ter uma antena que captam melhor isso, né? Mas de uma hora para outra a gente viu circular expressões como Deus vult, né? Se tornou um pouco bastante banal por diversos espaços, né? Então, sujeitos fantasiados de cavaleiro medieval, fazendo vídeo pela internet, né?
temos até produções um pouco mais elaboradas, como de uma empresa como a Brasil Paralelo, que vende uma determinada narrativa sobre o processo histórico da sociedade brasileira, definindo como a última cruzada. Né? Então, eu não sei se esse imaginário também das cruzadas é o fenômeno medieval mais mobilizado nesse contexto, né? Mas, Paulo, como é que você tem percebido também esse uso também, porque essa ideia, essa expressão Deus Vult, você já escreveu sobre isso, já deu algumas entrevistas, é mobilizado por pessoas que fazem parte do governo, né? Ocupam ali alguns cargos, sobretudo ali vinculados à política de relações internacionais, essa luta contra o chamado globalismo. Então, como é que esse uso também tem se manifestado do ponto de vista da atuação política mesmo no campo bolsonarista? Essa referência que você fez ao uso do Deus Vult, isso já tinha acontecido antes, mas aconteceu também no dia da posse do Bolsonaro. Então, o Felipe Martins, que depois virou assessor para assuntos exteriores, internacionais, do Bolsonaro, postou isso no Twitter, né? Deus Vult, a nova era chegou, alguma coisa assim. E, de fato, isso foi muito assustador para mim como medievalista brasileiro. Isso não é um uso novo e eu acho que diz muito sobre essa recuperação e esses usos da Idade Média no Brasil. Então, o que o Felipe Martins estava fazendo ali, na verdade, é reproduzir um uso dessa frase Deus Vult, que é comum em grupos de extrema-direita na Europa e nos Estados Unidos. O que ele estava fazendo ali era sinalizando, em parte, para o Brasil, né? Bom, o que é o nosso projeto de Brasil, mas sinalizando também como que o bolsonarismo se relaciona com a extrema-direita global, que tem, né, já usava essa frase, já tinha esse tipo de apropriação sobre o passado medieval. E eu acho que tem um outro elemento. Isso depois acabou ficando mais orgânico no bolsonarismo. Então, um deputado federal do PSL colocou naqueles painéis que eles têm fora dos gabinetes, Deus Vult também. E acho que isso ganhou corpo dentro do movimento bolsonarista. É comum encontrar tweets de bolsonaristas reagindo a alguma notícia com Deus Vult, do tipo, o nosso projeto que ganhou e agora o Brasil vai ser assim, Deus Vult, coisas desse tipo. Eu acho que aí, um assunto lateral, mas que eu achei importante, tem uma dinâmica aí própria de redes sociais. Então, você falou, essa estética da Idade Média tem uma certa atração para além dessa questão política, né? Que está presente, por exemplo, em jogo de videogame, está presente no cinema, séries, na literatura, por aí vai. E eu acho que ela tem uma presença muito forte nas redes sociais. Então, tem uma certa cultura de redes sociais que está relacionado com esse mundo meio gamer, e isso, por sua vez, entra um pouco na tal da dinâmica da trollagem, que é típica das redes sociais, e tudo isso forma um caldo. Então, essa coisa do... Eu, inclusive, já passei por isso uma vez, comentando esses usos da Idade Média pelo bolsonarismo, recebi respostas nesse sentido, tipo, Deus Vult, aí é o Deus Vult e o meme do Cavaleiro Cruzado. E o próprio Felipe Martins usa isso um pouco, que é uma perspectiva de, mas isso é só um meme, né? A esquerda fica preocupada com isso, mas a gente está só trolando, é só um meme, como se essas coisas não tivessem um significado maior. E eu acho que, recuperando um pouco isso que o Thiago estava falando, essa coisa da legitimação de projetos políticos no presente, voltando para o passado, uma coisa que a gente apontou naquele artigo, e que eu achei bastante interessante, gostei da gente ter formulado daquele jeito, era a questão da essencialização de uma certa ideia do que é o Brasil, ou do que é o brasileiro. O Thiago já apontou alguns pontos, e eu acho que um ponto central é essa coisa do Brasil é um país cristão. Então, Bolsonaro repetiu isso ad eternum durante a campanha e continua repetindo. O Brasil é um país cristão. Quem não gostar, quem não quer saber disso, que vai embora. E essa coisa do cristianismo é o que vertebra essa vinculação com a Europa. O Brasil é um país cristão porque foi um país colonizado por europeus. Então, lá para o Ernesto Araújo, nosso chanceler, o Brasil é herdeiro dessa tradição ocidental e cristã. Isso é muito forte. E eu acho que um elemento importante para pensar sobre isso, que diz muito sobre o projeto político do bolsonarismo,
é como que isso se relaciona com a questão do racismo no Brasil. Então, o que significa enfatizar essa identidade pseudo-europeia / cristã num país como o Brasil? Parece que é um projeto que olha para o Brasil como um país que deseja ser branco, que não é, que sabe que não é, mas que almeja embranquecer. Então, essa ênfase quase absoluta desse laço com a Europa é, por um lado, uma forma de embranquecer as origens históricas do país, da nação, e, no mesmo movimento, de minimizar e, no limite, de negar as origens, tanto negra quanto indígena, do Brasil. E isso, para mim, assim, põe com uma clareza extrema quais são as bases desse projeto político e o que ele pretende. Mas, ao mesmo tempo, esses usos do passado são sempre contraditórios, porque que tipo... E aí eu acho que a questão do império ajuda a gente a entender isso, né? Eu acho que, por mais louco que seja esse tipo de projeto ou posição política, no fundo, essas pessoas sabem que o Brasil não é um país branco e não será um país branco. Então, na verdade, não é tanto uma coisa de embranquecer o Brasil como um todo, mas de deixar claro que o Brasil... enfatizar a desigualdade do Brasil e dizer que, bom, o Brasil pode não ser um país branco, mas a elite do Brasil é e continuará sendo branca. Então, acho que esse tipo de sinal está dado aí. Porque, no final das contas, a essência do Brasil é apresentada como essa essência europeia, /branca, /cristã. Então, é uma visão muito hierarquizada e que não vê a desigualdade brasileira como um problema. Pelo contrário, vê ela como algo que deve ser protegido. O que diz muito sobre a situação na qual a gente se encontra, né? Que tipo de projeto de país que tipo de país a gente tem no qual um projeto como esse ganha eleições e consegue continuar tendo esse apoio político. Ótimo. A gente está tendo uma discussão bastante avivada aqui no chat. Enfim, parte dela o Alex ele colocou que se a ideia de nostalgia talvez não seja mais adequada e sugeriu o conceito freudiano de regressão como mecanismo de defesa, né? E aí está tendo aqui um debate um pouco paralelo no chat, mas eu queria aproveitar e trazer algumas questões que o pessoal tá colocando aqui. Vou tentar sistematizar pelo menos 2 blocos delas aqui que foram feitos por 2 pessoas. A primeira é a da Rebeca Gontijo. Ela diz o seguinte: vocês acham que a direita concebe o passado como campo de experiências capaz de nutrir um pensamento utópico? Né? Ou seja, a direita produz utopias? E ela continua: ou a relação da esquerda com o passado é sempre crítica porque visa a sua superação? Né? E acho que depois ela sistematiza. Né? O pensamento da direita tenderia a conceber o passado como fonte de utopia mais do que a esquerda? Não sei se ficou claro. O segundo bloco, para deixar agora para vocês, é do Vicente Detoni. Ele pergunta: pessoal, no texto publicado por vocês na Folha, é dito que o bolsonarismo se alimenta da lata de lixo da historiografia. Considerando isso e o contexto digital no qual muitas vezes são efetuados, estes usos do passado seria possível... desculpem, porque tá cortado aqui. Considerando isso e o contexto digital no qual muitas vezes são efetuados esses usos do passado, seria possível dizer que eles atuam, grosso modo, como um IHGB com Wi-Fi, né? Ou este novo meio acaba por imprimir outros sentidos e significados a essa tradição historiográfica já superada pela universidade? Como vocês veem essa relação entre narrativas historiográficas arcaicas e as novas tecnologias digitais? Eu não sei se eu li direito, deu para entender bem essas 2 questões? Então, tá, se vocês quiserem comentar agora essas para também não ficar muito volume, mas era basicamente a ideia da utopia da direita e esse jogo que o Vicente traz a respeito dos usos das novas tecnologias como ferramenta para a disseminação dessas nostalgias. Posso começar, então? Pode.
eu acho que essa questão da Rebeca é excelente, mas eu acho que, na verdade, não dá para dar uma regra, né? Acho que depende muito do... Então, você pode ter, por exemplo, uma esquerda dominante que se alimenta do passado revolucionário para justificar a sua... para consolidar o seu projeto político, né? Cuba, Rússia, mesmo a China, né, tem nesse passado revolucionário elementos centrais da sua ideia. Ou o trabalhismo brasileiro, né, que também tem no passado um elemento absolutamente central para a sua Constituição, né? Então eu acho que depende. Eu acho que no Brasil a esquerda, especialmente a esquerda não desenvolvimentista, né, tende a ter uma visão crítica, porque é difícil você achar algo no passado que você queira reproduzir, né? E a direita não. A direita é muito mais fácil você achar, olha, eu quero esse tipo de ordem, de hierarquia, de relação entre igreja e Estado, tudo isso você encontra com bastante facilidade no passado, né? Além disso, a própria visão essencialista, nacionalista, também tem no passado, né? O nacionalismo sempre tem no passado um elemento absolutamente central que vai definir o que é o brasileiro, o que é a pessoa realmente pertencente ao país, né? Então, na verdade, acho que depende muito essa ideia, né? Eu acho que no Brasil, especificamente, a esquerda tende a ter esse momento mais crítico, mas a esquerda trabalhista vai fazer associação com o getulismo, com Jango, com Brizola, e é perfeitamente possível que a esquerda petista vá se constituir, a esquerda lulista vá se constituir durante muitos anos, idealizando o período de 2012 a 2014, ou algo que valha também, né? Enfim, então também pode, a esquerda também pode construir essa relação com o passado, né? E eu acho que tanto a direita quanto a esquerda são utópicas, né? A diferença é que é o tipo de utopia que se constrói, né? O fascismo também pode ser utópico, né? Só que a utopia fascista é a distopia para o resto da sociedade, né? E pro Vicente, sobre o IHGB, né? Eu acho que a minha impressão, lendo, assim, acho que o mundo digital tem muita diferença, né? Porque no mundo digital, esse pessoal, ele não defende as suas ideias pelo... Ele não defende as suas ideias a partir, digamos, de livros, de obras sofisticadas, de trabalho de pesquisa. Esse pessoal faz um tweet, faz um videozinho, e é isso, né? Então, o meio digital, na verdade, eles são, de certa maneira, nativos digitais, coisa que a gente não é, né? Coisa que nenhum historiador profissional jamais pode ser. Eu e o Paulo somos twitteiros ativos. E nem por isso a gente jamais vai ter o Twitter como elemento principal de expressão. Podemos participar de lives, fazer vídeos, mas jamais serão esse o elemento central, como é para esse pessoal, né? Então, eu acho que o meio digital determina profundamente, né? Mas, então, só que eu acho que também não é só o IHGB. Eu acho que, em grande medida, esse desejo deles da ordem, seleção monarquista, lembra muito o Van Hagen, ou a historiografia do HGB em geral, mas também tem muito de Gilberto Freire, né? Porque você não pode ser abertamente racista como a historiografia oitocentista. Então, você faz um mix da direita e você faz um mix do HGB, desse desejo da ordem, com um mix do Gilberto, de uma visão extremamente simplificada do Gilberto Freire, para dizer, olha, não tem racismo. Não que esse pessoal necessariamente tenha lido Freire, né? Mas é essa visão absolutamente senso comum, é como o João falou no comentário, né? A força dessa visão é esse senso comum historiográfico que eles mobilizam, né? E só para terminar, a Rebeca falou, quando a esquerda busca o passado, talvez busque sempre a si mesma, busque suas ações de transformação social, sem dúvida. A esquerda sempre está procurando um momento em que né? Só que a esquerda, por definição, ela se pretende, em geral,
mesmo que ela não seja, ou que ela seja em grau muito limitado, ela sempre diz que está dizendo que ela sempre diz que quer transformar a sociedade. Então é isso que ela tem que buscar no passado. E a direita não. A direita ela quer essa conservação, essa ordem, né? Então, nesse sentido, que vai se buscar coisas diferentes. Mas, enfim, mas o ponto é que todo mundo pode procurar coisas no passado que podem servir de inspiração no presente. Você pode procurar até o Eric Foner, que era um dos maiores historiadores americanos. Ele deu durante 20, 30 anos um curso em Columbia que basicamente era os rebeldes na história americana, a contestação social na história americana. Então, a ideia dele era construir um passado utilizável para a esquerda, pensando desde Thomas Paine em diante. Era esse que era o objetivo dele para o passado. Não, só para comentar rápido, acho que, não sei, de repente formular que a esquerda busca no passado exemplos de transformação social. Então é importante olhar para a Revolução Francesa, porque ali você teria um momento de transformação social e outros. E a direita olha para o passado em busca de valores que devem ser restaurados. Então, aquilo que a gente estava falando no início, a ordem e relações raciais ou de gênero. Então, nesse sentido, eu não sei se o uso que a direita faz do passado poderia ser classificado como utópico, porque ele, na verdade, é um uso pautado numa certa recuperação, numa certa restauração. Ele não aponta para frente, para uma coisa nova. Ele aponta para a retomada de alguma coisa que já existiu. Talvez seja nesse sentido, ainda que, por outro lado, essas coisas sejam, muitas vezes, fantasiosas e mitificadas, né? Não necessariamente existiram de fato, mas parte-se da ideia de que existiram. E aí a questão dessa historiografia velha se reproduzindo no novo, nas redes sociais, eu acho que o principal elemento disso é a coisa isso que o Thiago falou, essas formas são importantes, os vídeos, os memes e tal, e como que isso é uma reprodução mais fácil e mais rápida. Então é isso, a gente publica livros historiográficos e artigos e isso tem uma temporalidade que é ainda lenta, que demora e que, né, o debate se constrói lentamente. E o tempo da rede social é um tempo muito acelerado, muito acelerado. Então, o meme cai bem, o vídeo funciona bem. A própria ideia do meme, né, na sua definição original lá pelo Dawkins, é a ideia dessa coisa que se reproduz, se transformando de maneira bem controlável. E aí, essa historiografia antiga é empacotada, reformatada como meme ou como vídeo, e a partir daí ela tem uma reprodução incontrolável também. E não tem nenhum tipo de filtro, né? Não tem nenhum tipo de critério para isso. Qualquer um faz o meme e, de repente, ele vinga e viraliza. Tem alguns outros comentários aqui que tem dois que são mais comentários, talvez, mas fiquem à vontade para vocês também comentarem, e duas outras questões aqui. Então, o Mauro Franco, ele dá boa noite, ele diz, ao fim e ao cabo, concordando com Paulo Pachal, o problema não são os usos do passado, mas a forma hegemônica que tende a acentuar os pressupostos já dominantes feitas por esses grupos. E aí o João Carlos Filho, em seguida, coloca ali, a visão sobre o passado dominante nesse núcleo à direita parece mais um senso comum historiográfico, no sentido de Grant, que uma apropriação coerente e unitária, o que também explica parte de sua força. E aí o Temístocles coloca algumas questões, o nosso colega aqui, Temístocles César. Então, além do uso do passado medieval, o que acham de pensar uma certa constância na cultura política brasileira em se servir da imagem de um pai, né, enfim, a ideia freudiana do pai, e ele cita os exemplos, Pedro II, Getúlio Vargas, Bolsonaro como um mito, né? E a outra questão que ele coloca, como é que vocês responderiam, e ele está trazendo a réplica aqui do Christian Lynch para o debate, né? Então fique também muito à vontade para comentar. Como vocês responderiam à réplica ao artigo da Folha de São Paulo, que, na minha modesta opinião, né, dele, do Temístocles, minimiza e distingue de modo muito artificial
o sistema escravista. E acho que esse é um ponto central, né? Porque boa parte desses usos do passado do século XIX tende a manter uma relação muito ambígua e silenciando essa dimensão da escravidão, né? Então, se vocês pudessem comentar um pouco essas duas perguntas que foram feitas aqui, até inclusive os outros comentários. Paulo, você começa? Depois eu vou. Eu não estou pensando, o primeiro que você falou, que eu não peguei o nome de quem disse, sobre o problema não são os usos do passado. E eu acho que essa é uma ideia interessante. A gente tem, né, vários livros, tem comumente a ideia. Porque eu acho que, no final das contas, o passado serve para várias coisas. Então, de fato, o problema não é o uso do passado, mas qual é o uso e se esse uso é abusivo ou não. Então, bom, por que a gente, né, estuda e escreve, pesquisa história? Isso tem um uso. Não necessariamente é um uso pragmático, imediatista, mas, bom, para mim sempre foi a ideia de que a gente monta e apresenta um panorama da experiência humana e que isso sempre me interessou pela questão da alteridade, do tipo, o mundo já foi diferente. O mundo já foi diferente de formas muito diferentes. E isso põe, né, se o passado tinha essa abertura de formas, isso põe uma abertura para o futuro também. Então, esse é um uso do passado que me parece bastante razoável. Usar o passado para mostrar a plasticidade da sociedade humana. Acho que esse é um caminho que é lícito e deve ser usado. E a gente pode pensar em usos mais pragmáticos ou mais imediatos, do tipo o uso do passado para mostrar a resistência dos escravizados. Isso é um uso totalmente lícito, né? A gente tem que se livrar de uma imagem do escravizado como aquele que não é sujeito de uma história. Então, tem usos e tem formas de recorrer ao passado que me parecem são muito lícitas. A questão é que, né, tem usos também que são ilícitos. Então, usos são feitos para dizer que, por exemplo, os portugueses não tiveram nenhum papel na escravidão atlântica, isso não é um uso. Então, esse é um abuso do passado, porque envolve... A gente acha que tive essa discussão com o Thiago, talvez tenha sido no Twitter, a ideia de que e que envolve, de certa forma, a nossa tréplica lá para o Lynch. Ninguém está advogando aqui uma ideia de neutralidade na relação com o passado, mas de uma ideia de um uso do passado que é mediado por uma prática que eu chamaria de científica, de uma prática que envolve métodos, de uma prática que envolve uma ética, de uma prática que, por exemplo, não pode conceber nenhum tipo de falsificação do passado. Então, o passado tem uso, esse uso deve ser feito, mas esse uso não pode virar abuso, esse uso não pode redundar em falsificação, esse uso não pode redundar numa tentativa de legitimar projetos políticos espúrios no presente, mas que o passado tem uso. Eu acho que esse é um pressuposto que a gente devia afirmar. A história não é inútil, definitivamente. Não sei, de repente você comenta outro, Thiago, e eu volto. Thiago. Ok. Sobre o que o Temístocles falou, né, esse desejo por um pai, né? Eu não sei o quanto... Eu acho que tem isso, sem dúvida. Mas eu não sei o quanto isso é específico do Brasil, né? Eu acho que essa fantasia é algo muito generalizado, né? Isso é muito isso. Você pode encontrar isso na França, né? De Gaulle era o pai da nação por excelência, né? Você pode o Churchill, em algum grau, fez esse papel, né? Muito tanto no reinado do pai da rainha Elizabeth, esqueci o nome dele agora, quanto, né, no início do reinado da rainha Elizabeth. O David Bell de Princeton lançou anteontem um livro, Men on Horseback, né, Homens a Cavalo, com essa construção dessas figuras. Ele diz que isso começa, essa ideia do carisma, com essa construção dessa autoridade, desse mito heróico, né? Isso começa a ter o que a gente veria hoje no mundo moderno como algo dissociado do carisma tradicional.
com a Era das Revoluções, né? Aí ele usa como exemplo um corso, né? Na Revolução da Córcega de 1755 a 69, eu acho, que é alguma coisa Paoli. Você tem depois o George Washington, depois o Toussaint Louverture e o Simão Bolívar. E todos esses lugares vão ter, Estados Unidos, Venezuela, Argentina, por toda parte você vai ter frequentemente esse desejo por um pai, né? Então, eu acho que isso é muito mais generalizado do que só o Brasil, né? Mas eu acho que é um elemento característico do Brasil, sim. Exatamente, a Rebeca lembrou aqui a própria ideia dos Founding Fathers, né? Nos Estados Unidos, os pais fundadores, né? E a que todos os presidentes, em algum grau, tentam se associar, né? O Trump do jeito mais bizarro dele, né? Enfim, com as coisas hiperbólicas, enfim, né? Dá uma entrevista aos pés do Lincoln, né? Ninguém fez tanto pelos negros do que eu, com a possível exceção do Lincoln, enfim, esse tipo de coisa. Então, todo mundo tenta, acho que todo lugar há esse tipo de associação, né? Sobre a questão da escravidão, bem, a gente concorda plenamente com você, Temístocles. Eu acho que, na verdade, o que o texto do Lynch faz, e a gente respondeu isso no Twitter, né? A gente achou que não valia a pena fazer pedir uma tréplica à Folha, em alguma medida, usar o mesmo recurso argumentativo que o presidente da Biblioteca Nacional, Rafael, qualquer coisa, faz. Não, a escravidão era da época. Então, você dissocia a monarquia da sociedade, da sua base, do seu contexto social, né? Você ignora o fato que a base social da monarquia eram latifundiários escravocratas. Você ignora o fato de que a monarquia, nos seus primeiros 28 anos, vai ter como, digamos, elemento central a construção da ordem, mas também a defesa e a manutenção do tráfico, pelo máximo do tráfico atlântico de escravidões, do tráfico atlântico de africanos escravizados, pelo máximo de tempo possível. Então, eu acho que o texto do Lynch, né, ele vai, que é um cientista político, né, não um historiador, quer dizer, hoje ele se vende como historiador, né? Uma vez eu tive uma mesa com ele que ele falou, não sou historiador, enfim e tal. Mas ok. O Lynch ele vai dissociar, botar como se fosse como se estivesse fazendo uma discussão fla-fu entre regimes de governo, república e monarquia. Mas o que a gente estava discutindo é a monarquia que realmente existiu. A monarquia realmente existente, né, no Brasil do século XIX. E aí ele vai procurar ao máximo dissociar a monarquia da escravidão. Que, enfim, o João Carlos Filho, que está aqui e fez participando no chat, né? Ele fez um comentário no Twitter que, em grande medida, o projeto a preocupação dos trabalhos do Lynch é construir entender o pensamento conservador no século do Império, né? Separando da escravidão. Pensando que, como eles não discutiam a escravidão não era um elemento central no conservadorismo. E aí, né, a gente pode citar o que o Tamis Parron, professor da UF, uma vez escreveu, acho que na tese dele, respondendo a um artigo, a um capítulo clássico do Zé Murilo de Carvalho chamado Escravidão e Razão Nacional, que ausência de evidência não significa evidência de ausência. O fato de que esse pensamento conservador não coloque a escravidão no centro não significava que ela não tivesse um papel absolutamente central. Um outro comentário que você levantou também do João, se essa visão que a gente falou que está na lata de lixo da historiografia, se não é mais um senso comum historiográfico e menos uma apropriação coerente e unitária. Eu acho que inicialmente sim, mas acho que a gente vê hoje, nesses últimos anos, um esforço bastante claro e bastante lúcido de tentar tornar isso mais coerente. Exemplo é o Brasil Paralelo, né, que pega esses fragmentos, esses pedaços dessa lata de lixo e tenta montar isso numa narrativa
totalizante, coerente, começa lá na Europa medieval e chega até a eleição do Bolsonaro. Então, acho que tem um esforço de montar isso. Outro é na semana que o Alvim fez o pronunciamento nazista, ele tinha lançado um edital que era para promover obras que louvassem a pátria e tal. Então, tem uma perspectiva, inclusive, dentro do governo, de estabelecer essa narrativa e apresentar isso como um pacote mais estruturado, mais coerente, mais fechado. E acho que esse exemplo da Brasil Paralelo é ótimo, porque ótimo e trágico, né, ao mesmo tempo, mas porque a maneira também como a Brasil Paralelo, e aí o Christian Lynch é um dos palestrantes, não da série, mas de algumas atividades da Brasil Paralelo, a maneira pela qual essa empresa representa a escravidão é muito mais como uma mancha moral na nossa história do que a partir de um processo social efetivamente escravista, né? E eu acho que entra um pouco no próprio uso disso, né? A argumentação é sempre a escravidão sempre houve, né? É uma marca humana, né? Então você acaba diluindo a especificidade do que foi a escravidão no Brasil, o que foi a escravidão num sistema capitalista mais amplo, no Brasil especificamente no século XIX, sem falar também os aspectos da ilegalidade do tráfico a partir de 31, né? E acho que puxando aqui também um pouco, tocando nesse foco da Brasil Paralelo, porque acho que ele é um exemplo importante também, porque mostra como que essa empresa ela também atende a determinadas demandas sociais, expectativas em relação ao passado, ou que algum teórico da história poderia chamar de carências existenciais. Eles estão oferecendo um serviço ali, né? E a gente, acho que, enquanto historiadores e historiadoras que atuamos em instituições formais de pesquisa, de ensino, que a gente tem que, talvez, atentar é que esse gosto pelo passado ele vai além da mera curiosidade, né? Então as pessoas têm um interesse mesmo, um interesse legítimo pelo passado, e que entra assim num âmbito um pouco mais amplo de popularizações de história, popularizações de passados também nesse sentido. Podemos trazer todo o debate da história pública e também do ensino da história, né? Então acho que o ponto que colocaria para vocês aí, para a gente também desenvolver um pouco essa ideia. Qual que é o papel, então, diante dessa profusão de difusão de formas de se relacionar com o passado, como é uma empresa dessa, como são esses usos do passado medieval ou movimentos monarquistas, como é que o conhecimento histórico disciplinado, digamos assim, né, como é que o ensino da história nas escolas, na universidade, pode lidar com isso? Quais seriam... não se trata apenas de recusar isso, não é? E muita gente também sugere que não é o caso de simplesmente dizer, olha, fazer um cotejamento com as fontes, aqueles estão errados. Eu acho que é importante, mas também não é suficiente. Então, resumindo, minha pergunta é o que, diante de uma demanda social em relação aos passados, diante dessas expectativas que a sociedade está projetando, e eu acho que esses usos demonstram um pouco isso, o que o conhecimento histórico, o que o ensino da história tem para oferecer, né? Como é que a gente se situa nessa discussão nessa discussão pública mais ampla? Começo eu ou vai você, Thiago? Começa aí, Paulo. Deixa eu pensar mais um pouco, a pergunta é difícil. Eu acho que isso é central, acho que isso é um problema do nosso tempo, tem a ver com a popularização da internet no Brasil. Aumenta uma demanda que existe há muito tempo. Essa demanda da população brasileira, esse interesse pela história, não é novo. E, infelizmente, nós, historiadores profissionais, não conseguimos, ou conseguimos só pontualmente, dar conta, responder essa demanda. E outros tipos de profissionais acabaram respondendo a isso de uma forma ou de outra. E acho que hoje em dia, nas redes sociais, a gente vê uma multiplicação dessas outras respostas. E eu acho que é, de fato, um desafio que a gente deixou de lado por muito tempo e agora precisa enfrentar de maneira urgente. Isso é fundamental. E é o que você falou, esse é um interesse legítimo. As pessoas, é isso, né? Os usos da história. Esse é um uso legítimo da história. As pessoas têm uma demanda para conhecer a sua própria história enquanto brasileiro, para conhecer a sua própria história enquanto latino-americano, para conhecer a sua própria história enquanto ser humano.
né, que habita esse planeta. Então, é evidente que a gente tem que dar conta disso. Isso é importante, inclusive, para o que a gente estava falando antes, são os projetos de futuro, né? Será que se a gente tivesse essa demanda atendida de forma mais ampla, a gente poderia ter hoje projetos de futuro mais interessantes, mais criativos, menos trágicos? E aí eu acho que você levantou dois caminhos que são essenciais. A história pública, ainda que seja um termo muito amplo, né? Cabe muita coisa dentro dessa história pública, e aí eu acho que cabe coisas que não são exatamente muito sistemáticas, mas que, pelo menos eu gosto de pensar que tem, ainda que um pequeno impacto, algum impacto, que é a atuação de historiadores em redes sociais, que é o que, né, todos nós fazemos em algum nível, e agora a gente está vendo isso num nível mais institucional. Então, perfis no Twitter e páginas do Facebook, de laboratórios e de projetos de extensão, ocupando esse espaço, canais de YouTube. Eu acho que isso é fundamental. E acho que faço um chamamento. Acho que a Ampu tem tido iniciativas nesse sentido, tem um podcast, tem um canal do YouTube, mas poderia liderar esse processo. Tem os meios para liderar esse processo e seria importante. E a outra via é o ensino, que você mencionou. E aí eu acho que é importante a gente aqui fazer uma autocrítica enquanto professores de onde é que vêm essas apropriações do passado, como que essas apropriações do passado são possíveis. E aí, claro, a gente precisa reconhecer as condições terríveis de trabalho da imensa maioria dos professores do Brasil. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa fazer essa autocrítica e pensar que tipo de história que é ensinada nas escolas e nas universidades. Se essa história é uma história que abre possibilidades, que apresenta visões de passado diversas, ou se é uma história que reproduz visões tradicionais sobre o passado. E aí, né, para fechar essa linha do que você falou, não basta a gente estar o tempo todo nessa posição reativa de apontar as falsificações, apontar os abusos do passado e fazer o cotejamento e dizer isso é errado porque, né, essa ideia não existia naquele período, ou isso é errado porque a documentação e a historiografia já demonstraram que essa tese não faz sentido. Porque isso é sempre uma posição defensiva, né? E que, pouco a pouco, vai perdendo espaço. A resposta sempre tem uma difusão menor do que a primeira proposição, ainda mais nas redes sociais. Então, acho que uma tarefa nossa, como historiadores, tanto pelo âmbito da história pública quanto do ensino, é apresentar novas imagens do passado. Então, não basta dizer a Idade Média não era branca, a Idade Média não era exclusivamente cristã, a Idade Média não era patriarcal. É preciso dizer a Idade Média tinha uma multiplicidade étnica. A Idade Média era composta por religiões variadas. As mulheres tinham um papel importante na Idade Média. É preciso oferecer e popularizar essas imagens e não só ficar contrapondo as falsificações. E é, de fato, um desafio enorme. Mas eu acho que esse contexto trágico no qual a gente está hoje, de alguma maneira, jogou todos nós para dentro desse desafio. A gente está sendo meio que forçado a enfrentar isso. E acho que, nesse sentido, a gente tem perspectivas boas para o futuro. Só antes de passar a palavra, Tiago, é porque justamente nisso a Rebeca está colocando aqui denunciar as implicações éticas da historiografia seja feita não, convencimento por fatos, evocando método histórico crítico e uso de dados, isso não funciona. E um pouco antes o Turin tinha comentado, né? Portanto, a ética do convencimento por fatos deixa de ter efeitos, ele está se perguntando, né? E como lidar com isso na época de redes? Então, é um pouco isso, né? Quer dizer, às vezes o convencimento também ele não é apenas se dá pelo arcabouço empírico da pesquisa, mas também ele está muito ligado aos afetos, né? Esses usos do passado imperial, do passado medieval, traz muito esse negócio, a dimensão do patos, né? A dimensão patológica nesse sentido, né? Então, eu também coloco a pergunta do Turin, né? Como fazer isso na época de redes? Enfim, o Paulo terminou dizendo que ele vê perspectivas otimistas no futuro. Eu vou ser o pessimista e responder a pergunta do Turim, que há uma parcela considerável com a qual o diálogo não é possível.
são mundos distintos. Então, eu acho que a gente não vai convencer todo mundo, assim. E essas concepções reacionárias e desonestas da história vão continuar existindo, né? Então, mas a gente tem que acreditar que ainda é possível diálogo com muita gente, né? Mesmo que não seja com todo mundo, né? Então, eu acho que essa defesa do nosso papel ético ela é importante. Eu acho que a gente tem que escrever mais para o grande público. A gente cede o terreno para Laurentino Gomes, para Pedro Doria e etc. A gente precisa escrever de um jeito diferente e escrever para o grande público, né? Sem transformar a história como drama familiar ou curiosidades, como faz, por exemplo, a Mário Del Priore, sei lá. A gente tem que fazer, como o Paulo falou, oferecer explicações para o passado que sejam convincentes para as pessoas e que o façam, né? E que sejam acessíveis para as pessoas, mesmo que não sejam necessariamente tão enfim, que a gente tenha certo desconforto. Porque a gente está acostumado a escrever com nota de rodapé, com todo aparato de erudição, mas a gente tem que pegar e falar, olha, vamos escrever para o grande público mesmo. Vamos escrever no Twitter, vamos fazer vídeo no YouTube, vamos fazer live, vamos fazer textão no Facebook, vamos fazer thread no Twitter, vamos escrever para jornal. A gente tem que tentar de tudo. A verdade é essa. E eu acho que as redes sociais, se elas dão uma arma para os nossos adversários, elas também dão uma arma, elas também aumentam o nosso alcance. Como é que a gente consegue, no final das contas, escrever para a Folha de São Paulo, por exemplo, ou para a Época? No fim das contas, tudo isso é derivado das redes sociais, no meu caso, do Twitter, né? Então, a gente tem que usar essas redes sociais e tentar diversificar. Cada um vai fazer o que puder, né? Cada um vai fazer o que for possível, né? E acho que, além disso, como o Paulo falou, a preocupação com o ensino é muito grande, né? A universidade, embora tenha melhorado muito, em grande medida, graças ao Prof. História e a entrada na universidade de professores com experiência e ligação com o ensino básico, né? A universidade tem que estar sendo constantemente desafiada a ter uma interlocução, uma preocupação maior com o ensino básico. É isso que a gente também tem que pensar, porque os professores, os nossos alunos que vão dar aula no ensino básico, vão afetar muito mais, vão influenciar muito mais gente do que a gente. Então a gente tem que pensar também, a gente tem que também reconstruir a maneira como a gente dá aula na universidade para oferecer aos nossos alunos ferramentas para que eles consigam fazer essa história que apele aos afetos, como vocês estão falando. A gente não tem que ser simplesmente a gente tem que ser correto, a gente tem que ser rigoroso, mas a gente tem que saber também construir narrativas e quadros explicativos que possam apelar aos afetos das pessoas. Acho que foi o João, normalmente, o João Carlos Filho, que falou no Twitter, em uma resposta à minha thread, replicando, né, ao Christian Lynch, que eu falei, né? Rigor metodológico, sim, falsa neutralidade, não. E ele falou, a gente tem que perder um pouco o medo de adjetivar, eu acho. Eu acho que a gente tem que ter um pouco mais a gente tem que construir um pouco, mantendo o nosso rigor, mas construindo também explicações do passado que construam um passado utilizável para as pessoas. Para ajudar a construir essa consciência histórica dos nossos alunos, né? Porque todo mundo tem uma consciência histórica, mas a gente dá a eles ferramentas para fugir desse senso comum historiográfico com o qual a direita trabalha tão bem. Mas, enfim, eu não tô otimista, não. Acho que é muito difícil estar otimista no Brasil
da pandemia e do Bolsonaro, para ser sincero. Mas vamos ver, né? Quem sabe daqui a alguns anos as coisas melhorem. O pessimismo é um mecanismo metodológico também, né? Então, é possível ser pessimista sem ser derrotista, talvez, né? Como é que é a frase, né? Pessimismo da razão, né? Otimismo da vontade, não é? Talvez, eu acho que o mais importante agora é encontrar as formas do pessimismo, né? Porque eu compactuo um pouco desse pessimismo como aquele pé atrás que sempre fica ali, mas também é difícil a gente não tentar vislumbrar ou reinventar certos futuros, né? Justamente nesse contexto em que a gente está, né? Enfim, a gente está tendo vários comentários ali, o pessoal destacando a importância de se valorizar os professores da rede básica, de ouvi-los, né? Acho que trazer esse tema para o ensino que o Paulo tão bem colocou. Acho que vocês trouxeram um ponto também que acho que é fundamental, que é essa ideia de escrever para o grande público, né? Seja lá o que isso significa, a ideia do grande público, né? Mas é que a gente acaba introjetando algo que vem de fora, mas que às vezes é alimentado no próprio âmbito da universidade, que o historiador escreve mal e o jornalista, ou sei lá, outras profissões escrevem bem, por isso que eles vendem mais. Eu converso isso muito com os meus alunos na introdução à história, porque eles também já chegam com esse tipo de construção ali. E, enfim, a gente pode citar inúmeros casos que mostram que não é bem por aí. Mas isso implica repensar os nossos próprios cursos universitários, né? E acho que ampliar um pouco a própria ideia de escrita da história. Tentar ampliar e criar formas renovadas, talvez, de se escrever história, para nos possibilitar certos experimentalismos, certos ensaios nesse sentido, né? E, enfim, a gente está chegando no nosso horário, pessoal. Eu queria talvez deixar o espaço para vocês, assim, para alguma última manifestação. Vocês puderem falar um pouco aí o que vocês pretendem fazer daqui para frente. E acho que é algo que eu sempre tenho perguntado para os convidados, assim, como é que tem sido a experiência da pandemia, né? Como é que vocês, enquanto historiadores e professores de história, estão lidando com essa pandemia, quais são as perspectivas, inclusive, a gente estava comentando um pouco antes da live começar, em termos de ensino remoto, ensino à distância, enfim, se vocês puderem, então, para a gente ir finalizando essa conversa com essas últimas palavras de vocês. Talvez começamos com o Paulo. São várias questões. Eu só queria fazer eco à última coisa que você falou, que a gente precisa, se esse é um dos objetivos, né, se a gente quer se comunicar com esse público mais amplo, não especializado, a gente precisa pensar isso, não, a gente precisa treinar os futuros historiadores para isso. Isso passa pela escrita, né? A gente não tem na Universidade Brasileira ou na graduação em História essa preocupação com o como escrever. E, por um lado, porque os modelos são, né, escrever bem é escrever de maneira especializada, críptica, quanto mais complexo, melhor. Mas eu acho que tem uma perspectiva que a gente deveria ter cursos de escrita acadêmica e, dentro disso, de escrita acadêmica para um público amplo. Acho que isso é uma coisa prática e que precisava ser feita para a gente poder atender essa demanda. Não dá para dizer historiador escreve mal como se isso fosse um dado da natureza. O historiador escreve mal, então devíamos todos aprender a escrever melhor. E acho que, né, você falou e o que vem agora, eu acho que esses últimos anos, esses últimos 5 anos, esses últimos 4 anos, parece que é cada vez mais ladeira abaixo, né? E a coisa chegamos no fundo do poço e o poço sempre é mais fundo. Parece que não dá para piorar a situação e, de repente, piora mais. Eu acho que isso, para mim, tem tido muito efeito de mostrar a nossa responsabilidade profissional nesse contexto. A gente tem que, por um lado, reconhecer essa situação trágica, mas esse reconhecimento não pode se traduzir em imobilismo. Então, o Thiago assumiu o papel de pessimista, me colocou no papel de otimista, mas eu acho que é um otimismo programático. É um otimismo para dizer assim, tem que melhorar de algum jeito e a gente precisa vislumbrar essa melhora para fazer ela acontecer. Porque eu tenho meus momentos de pessimismo também,
mas acho que o que me preocupa é que o pessimismo imobiliza. E acho que, enquanto historiadores, enquanto professores, a gente tem uma responsabilidade muito grande em relação a isso, na medida em que a gente está formando os professores e os historiadores da próxima geração. Então, a forma, como que a gente enquadra a história, como que a gente apresenta o que é a história, o que pode ser a historiografia para essa nova geração, vai ter impactos muito grandes no médio prazo. É o que o Thiago falou, um trabalho de multiplicação, né? A gente lida aí com 50, 60 alunos por semestre, que, por sua vez, vão ser professores e vão lidar com centenas de alunos todos os anos. Então, tem um efeito multiplicador grande. Eu acho que isso aponta para a nossa responsabilidade e, do outro lado, a nossa responsabilidade agora como o que a gente poderia dizer, chamar de intelectuais públicos, né? A gente precisa participar dos debates públicos e a gente precisa ter uma atuação efetiva e ter uma atuação convincente e uma atuação que de alguma maneira, coloque essa perspectiva de que é possível ter outro país, é possível ter um outro futuro, nem que seja no médio prazo. E acho que a pandemia foi interessante para repensar isso. Falou que, né, qual foi o efeito da pandemia. Acho que a pandemia jogou a sociedade como um todo num espaço de reflexão importante, que fez a gente refletir sobre rotinas do cotidiano, sobre relações familiares, domésticas, sobre a política de maneira geral e também sobre a nossa atuação na universidade. Eu acho que o ensino remoto é um grande desafio que a gente está enfrentando. Acho que até aqui a gente não trilhou o melhor caminho. Acho que os debates precisavam ter sido mais profundos e a gente precisa ter mais imaginação para lidar com esse desafio. Mas eu vou me manter no lugar de otimista e pensar que, mesmo com todas essas dificuldades, com todo esse desafio, eu acho que vão surgir experiências e projetos bastante interessantes. Acho que isso daqui, né, esse espaço que vocês criaram, já é a expressão disso. Acho que há um ano atrás a gente não pensaria em estar tendo essa conversa assim no YouTube. Então acho que isso já é um efeito que aponta para tempos interessantes mais à frente e tempos desafiadores. E queria agradecer de novo o convite, foi um prazer imenso. Ótimo. Tiago, está contigo aí a bola. Eu acho que depois do... Pô, a bola não precisa nem voltar para mim, porque o Paulo já fez um golaço, já acabou, enfim, eu concordo com tudo, enfim, não tenho muito para acrescentar além do que o Paulo disse, enfim, eu acho que eu concordo plenamente com essa perspectiva dele, enfim, então eu acho que assim, como a gente ainda não começou, e no caso Unirio não tem nem perspectiva por enquanto ainda de quando vai começar o ensino remoto, né? Para mim tem sido muito uma experiência de frustração, né? Eu mantenho contato com os alunos através do Google Classroom, mas não funcionou. Os orientandos tudo bem, mas não com as minhas turmas, né? Então tem sido muito frustrante como professor. Eu gosto da aula, né? E é muito frustrante não estar dando aula, né? Enfim. Então, por um lado, a tentativa de manter a sanidade, né, com esse bombardeio de notícias ruins, né, a preocupação com familiares que foram infectados e que estão doentes, enfim e tal, né, e tentando escrever, né, enfim, estou tentando escrever um livro para o público leigo educado, né, sobre o Império, para ver se termina esse ano e sai ano que vem, né, enfim. De 1823 a 71, com o Rodrigo Goiana Soares, que fez doutorado pela Unirio e está fazendo pós-doutorado na USP. Então, basicamente, é isso que eu tenho me dedicado, além das tarefas administrativas da universidade. Então, enfim, mas acho que em termos mais programados, acho que o Paulo já disse tudo e não poderia fazer nada além de repetir pior o que ele já disse aqui. Então, o que o Paulo falou, eu assino embaixo. Maravilha, então. Eu acho que a gente
Bom, essa conversa, vou também tomar um pouco a palavra do Paulo, acho que mostra um pouco como que essas experiências estão em aberto, né? E a gente está atuando no momento de nos reinventarmos e talvez de reinventar a velha arte do improviso, né? Porque muito do que vai ser feito daqui para frente vai ter esse toque de improviso que talvez, para a gente terminar com um tom mais ou menos otimista, talvez traga coisas muito interessantes daqui para frente, né? Então, Tiago, Paulo, em nome do Lupa, queria muitíssimo agradecer a participação de vocês, a presença de vocês nos nossos diálogos. Foi uma conversa realmente muito enriquecedora em vários sentidos, né, de ficar muitas coisas martelando na nossa cabeça e vai ficar por alguns dias. O pessoal aqui participou no chat com uma alta intensidade. Eu vi até que o Tiago conseguiu, né, administrar tanto a conversa aqui quanto o debate no chat, o que é algo extremamente louvável. Então, também queria agradecer muito a participação de todas e todas, de todos e todas que nos acompanharam ao longo dessa conversa e dizer que o próximo diálogo está marcado para o dia 13 de setembro, e teremos a presença já confirmada dos professores Durval Muniz de Albuquerque Júnior e Temístocles César. Então vai ser também um diálogo muitíssimo especial com o tema Se Ainda Cremos na História. Tá? Então, Tiago, Paulo, muito obrigado e vou encerrando aqui a nossa transmissão e obrigado e boa noite a todos que nos acompanharam, pessoal.